Bom, companheiros, vamos começar pelos acontecimentos internacionais, né? Nós tivemos um acontecimento muito importante, que foram as eleições italianas. Nas eleições italianas, como já era previsto há bastante tempo, né? Saiu vitoriosa uma coligação entre a direita, que é uma direita de características bem fascistoides, que é o ex-governante da Itália, o Berlusconi, e a extrema-direita, a Liga do Norte, atualmente chamada de Liga. Né? Uma extrema-direita já de características abertamente fascistas. Tiveram aproximadamente 40% dos votos na eleição parlamentar italiana. Outros grupos também de extrema-direita concorreram às eleições, em listas separadas desse bloco majoritário de extrema-direita. E o crescimento desses grupos foi também bastante surpreendente, né? Esses grupos já são grupos bem mais acentuadamente fascistas do que os demais que estão na coligação dominante. Em segundo lugar ficou um partido ambíguo, né, que é o partido Cinco Estrelas, que é um partido formado por um palhaço italiano, palhaço no sentido logicamente literal, né? Que ele é palhaço de profissão, Beppe Grillo, que é um partido que tem posições, algumas posições são típicas posições da esquerda pequeno-burguesa, aquele negócio de nós não nos envolvemos com partidos tradicionais, né? Quem manda no partido é a base, essa demagogia super transparente que muita gente tem, né? Tipo Podemos, tipo Syriza, tipo Boulos e o PSOL aqui no Brasil. E por outro lado, posições direitistas como a campanha anti-imigrantes, né, na Itália. Quer dizer, considerando que esse é um partido pequeno-burguês, né, com um democratismo superficial, muito superficial, e posições direitistas, né, nós podemos dizer que a direita teve uma vitória cachapante nas eleições. O partido da esquerda italiano, que é o Partido Democrático, né, antigo Partido Comunista Italiano, teve uma das piores votações da sua história. E o bloco todo de esquerda retrocedeu, né? Os outros partidos também de esquerda tiveram uma votação bastante pequena. A esquerda, por exemplo, não tem condição nenhuma de formar um governo, né? É uma minoria na situação política italiana. De um ponto de vista geral, né, da análise de conjunto da evolução da política nos países imperialistas, nos países centrais, essa é uma das situações mais graves que nós tínhamos visto até agora, né? Na Inglaterra, o Partido Conservador conseguiu conter a extrema-direita, né, até certo ponto, embora tenha acabado se alinhando na questão do Brexit. Há uma posição que é uma posição da extrema-direita em todos os países, que é a saída da União Europeia. Na França, né, conseguiram derrotar na eleição presidencial o partido de direita, que é um partido também abertamente fascista, a Frente Nacional, a antiga Frente Nacional, da Marine Le Pen, e colocar o Macron, que é um representante do mercado financeiro, no governo. Na Alemanha, conseguiram até o momento conter o desenvolvimento da extrema-direita, embora a extrema-direita tenha tido um desempenho muito importante nas últimas eleições, o que forçou, inclusive, uma coalizão entre o Partido
tradicional de esquerda, que é o Partido Social Democrata, e o partido de direita, conservador, que é o partido da Merkel, para que se pudesse estabelecer um governo. A questão na Alemanha de estabelecer um governo era uma questão crítica, né? Porque se não se conseguisse estabelecer um governo, saído dessa eleição, no regime parlamentar, seria obrigatório chamar novas eleições. E ao chamar novas eleições, né, num regime parlamentar, é como se nós tivéssemos um terceiro turno das eleições. Né? O que acontece quando você tem, por exemplo, um segundo turno? A população, já tendo visto que determinados partidos não desempenham, ela tende a migrar para os partidos que desempenham. Setores que achavam, por exemplo, que a extrema-direita não poderia ser vitoriosa, começam a pensar que, e por isso votaram na direita, começam a pensar que não, que talvez a direita possa ser vitoriosa. Então, esse segundo turno das eleições, mais propriamente dito, ele levaria inevitavelmente a um grande crescimento da extrema-direita, porque as eleições revelaram a fraqueza da direita, a necessidade de compor com a esquerda, etc. e tal, e uma parte do eleitorado direitista acabaria votando na direita. Então, vocês podem ver que, com a situação italiana, a evolução política dos principais países imperialistas, ela dá um salto de qualidade no sentido da direita e da extrema-direita. Né? Essa é a mais importante vitória da extrema-direita em qualquer eleição nesses países, quer dizer, França, Inglaterra, Alemanha, Japão, Estados Unidos, etc. e tal. Isso daí é importante porque os mercados financeiros, e muita gente achava que com o resultado da eleição francesa, o problema, né, tanto da decomposição do regime político atual europeu e dos regimes ditos democráticos dos países imperialistas, como que a ameaça da extrema-direita, tanto uma coisa como a outra, tinha sido contornada. Mas não é, a eleição italiana mostra que não, que os franceses conseguiram uma evolução via um artifício, né, uma manobra muito bem articulada pelo mercado financeiro, pegaram uma pessoa que vinha da esquerda, desorganizaram o Partido Socialista, criaram, na realidade, um novo partido, tendo como base o Partido Socialista e uma parte do Partido Conservador, os republicanos, e com essa manobra, num momento de grande confusão política, eles conseguiram passar. Tá? Quer dizer, foi um efeito, ou melhor dizendo, foi uma realização já excepcional, que não marca uma tendência geral no que diz respeito à recuperação do controle dos governos dos principais países capitalistas do mundo por parte do setor fundamental da burguesia, que é o mercado financeiro. Pelo contrário, né? Com o resultado italiano, com a crise alemã e, mais ainda, com a crise inglesa, né? Onde o Partido Trabalhista vem crescendo, é dado praticamente como vitorioso numa eventual eleição parlamentar, tanto que o Partido Conservador tem feito todos os malabarismos possíveis e imagináveis para evitar ir para uma nova eleição, apesar de que o governo conservador já é um governo inviável, porque eles sabem que, dadas as atuais condições, né, políticas e eleitorais, a vitória do Partido Trabalhista seria uma vitória inevitável. E o Partido Trabalhista britânico, nesse momento, está dirigido pela sua ala mais à esquerda, né, ligado aos sindicatos, ligado aos operários, etc. e tal. Então, quer dizer, a questão italiana, ela desfaz aquela ilusão inicial de que o problema estaria superado, né? O que nós vemos aí é uma profunda decomposição desses regimes, como resultado da política neoliberal, de profundo ataque às massas, encoberto por uma política
pseudo-democrática, uma decomposição profunda, quer dizer, uma decomposição da dominação, né, do capital financeiro sobre os principais países do mundo. Os Estados Unidos também está nesse quadro, né? A eleição norte-americana deu uma vitória a um setor que, se bem não seja assim caracteristicamente de extrema-direita como os europeus, é um setor bastante direitista, que é o Trump, e que leva adiante uma política relativamente anti-globalização, quer dizer, contra a política predominante do ponto de vista do mercado financeiro internacional.